Irmãos, nós estamos em um tempo em que vários adjetivos estão sendo levantados uns contra os outros. Nós vemos a questão, na verdade, de pessoas falando sobre o negacionismo, sobre terraplanistas, sobre obscurantismos e sobre muitos outros adjetivos no contexto da ciência moderna. E diante disso, nós podemos até começar a perguntar: em quem nós devemos confiar diante dessas informações, dessas verdades, diante daqueles que se colocam como os verdadeiros cientistas? Em que nós devemos confiar? Será que é na OMS? Será que são nos nossos políticos? Será que são em youtubers que se dizem cientistas? Será que são em reitores da universidade que vêm se colocando como o paladino da verdade e da pesquisa? Será que são os cientistas A's, os cientistas B's? Afinal de contas, quem está certo? Quem tem a verdade? Quem está conduzindo a verdade? Ao mesmo tempo, meus irmãos, nós temos assistido à vitória da ciência. Nós vimos hoje, estamos vendo um recorde de tempo para conseguir desenvolver uma vacina, desenvolver algo que de fato vem tratar a sociedade. E que de fato nós devemos entender que pessoas, ao mesmo tempo, diante desse contexto, estão desesperadas para de repente tomar a sua dose, encontrar uma solução para essa doença ou para a pandemia que estamos passando. E diante disso, meus irmãos, pessoas estão se agarrando nessa única esperança para que elas não morram, para que elas não sofram como os seus parentes, os seus amigos morreram ou sofreram diante da pandemia que estamos vivendo a partir da vacina que tem se apresentado. Pense comigo. Até que ponto a ciência é confiável? Até que ponto ela retém e domina a verdade? Até que ponto? Quando nós olhamos para a nossa passagem bíblica, o pano de fundo aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está usando, é fundamental para nós entendermos a verdade que ele vem apresentando aqui. E de fato é geralmente aceito que o apóstolo Paulo combinou aqui o material de Gênesis 1 e 2 com o tema de sabedoria de Salomão, que nós já vimos lá conforme Provérbios vem apresentar. E de fato, vários estudiosos acreditam que Paulo escreve esta passagem como uma meditação sobre a história da criação em Gênesis 1, incluindo nela a ideia ou a verdade da sabedoria. Pois nós vimos, a partir de Provérbios 8, que a sabedoria é nada mais, nada menos do que a pessoa de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, Jesus Cristo é um instrumento pelo meio do qual a criação foi realizada. E ao mesmo tempo, a criação é sustentada durante todo este tempo. E de fato, numerosos motivos de sabedoria podem ser encontrados aqui, nessa nossa passagem. A imagem de Deus, o Deus visível, o Deus invisível, o primogênito, o supremo, o Criador, a criação, a união, a plenitude. E o apóstolo Paulo vai além dessas coisas para identificar a pessoa de Jesus Cristo, identificar aquilo que Jesus tem realizado e tem sustentado durante toda a história. E diante disso, meus irmãos, olhando para a pessoa de Jesus Cristo, a nossa caminhada aqui será a partir de uma visão de mundo objetivamente bíblica para desenvolver o nosso tema aqui. Porque, de fato, meus irmãos, todo ser humano, seja ele qual for, do mais religioso ao mais cético possível, ele tem uma cosmovisão, ele tem uma forma de enxergar o mundo, ele tem um óculos que ele usa para perceber e ler este mundo que ele vive. E a visão de mundo cristão, ou seja, a cosmovisão cristã, tem como base a palavra de Deus. E ela é estruturada objetivamente em 4 pilares, em 4 elementos, que se refere à criação, à queda do homem, à redenção em Jesus Cristo e à glorificação. A criação realizada por Deus, a queda do homem, a redenção em Jesus Cristo e a glorificação nos dias finais. E diante desses pilares, nós tentaremos desvendar, meus irmãos, quem tem o monopólio da verdade? Quem tem o monopólio da verdade?
E o primeiro pilar que nós iremos ver, que está nos versículos 13 e 14, refere-se sobre a queda. Veja comigo novamente os versículos 13 e 14, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Veja que a primeira informação aqui é que Ele, Jesus Cristo, nos libertou. E de fato aqui, meus irmãos, subentende sobre a escuridão, a miséria completamente irremediável no qual todo ser humano naturalmente se encontra. Ele está de fato preso, ele está algemado por causa dos seus pecados. E de fato, diante dessa prisão, dessa realidade do pecado, o homem naturalmente ele tenta buscar, tenta encontrar como que ele pode se salvar desta realidade. E por isso, meus irmãos, todo homem busca salvação. Busca algum tipo de salvação. Alguns tentam encontrar a salvação no intelecto. Outros tentam encontrar a salvação na natureza. E outros tentam encontrar a salvação na afirmação de que o mundo não passa de matéria. Não tem nenhum objetivo e nenhum propósito em si. E por mais que esse tipo de informação possa parecer, mas isso não é buscar salvação, meus irmãos, esse tipo de homem exclui a realidade, exclui Deus para que ele não seja acusado dos seus pecados. Ou seja, para ele ter a salvação, para ele se livrar do problema da condenação, ele nega Deus, ele joga fora Deus da realidade. Por isso, meus irmãos, o texto diz que o homem está naturalmente sobre o domínio das trevas. E de fato, essa é a ideia, a esfera onde Satanás exerce a sua jurisdição sobre o coração do homem, sobre a vida do homem, sobre as atividades humanas e sobre todas as potestades do ar, as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. É pesado isso, meus irmãos. Afirmar que o homem que não está em Deus, de fato está andando de mãos dadas com o diabo. Mas aquele que não está em Cristo, está com Satanás. Por exemplo, nós temos aqui em nossos meios muitos irmãos que fazem ciência, são pesquisadores. Nós temos muitos irmãos que estão na área da saúde. Nós temos também muitos irmãos que são da área da medicina. E o médico, quando ele se forma, ele faz o juramento de Hipócrates, que diz o seguinte: guardarei o máximo respeito pela vida humana. Eles juram isso, guardarei o máximo respeito pela vida humana. Agora veja, meus irmãos, esses homens que juraram respeito pela vida humana, muitos estão se dedicando ao exercício do aborto, muitos estão se dedicando ao desenvolvimento da eutanásia assistida. E perceba, isso não é justamente deixar de lado, ignorar Deus, ignorar a verdade e ser conduzido pelos seus próprios desejos, pensamentos, ser conduzido por Satanás? Nós éramos naturalmente impotentes, desesperançados, escravos acorrentados devido aos nossos pecados, na prisão de Satanás, até que veio Jesus Cristo para nos resgatar. O texto diz que ele nos resgatou, nos tirou do império para nos colocar em outro império. Meus irmãos, foi Deus em Cristo Jesus que nos resgatou, que nos transportou do império, do reino do seu amor. E de fato, meus irmãos, apenas Cristo pode redimir a sua criação. Apenas Cristo pode transformar o homem que é escravo do pecado para aquele que agora ama a Deus, se relaciona com Deus. Veja, o homem naturalmente está aprisionado. O homem apenas encontra a liberdade em Jesus Cristo. O homem não consegue gerar essa liberdade. O homem, ele busca essa liberdade, mas quando ele busca a liberdade fora de Deus, ele encontra apenas mais e mais prisão em seus pecados. Por isso é necessário a redenção em Cristo Jesus. Redenção, meus irmãos, é um termo usado
no Antigo Oriente Próximo, no Antigo Testamento, o qual havia a ação de que o homem chegava-se no mercado de escravo, comprava um escravo, tirava ele e depois dava a libertação para ele. A redenção é a ideia da compra, do pagamento pelo resgate, para que este que foi comprado ganhe a libertação, ganhe o ser livre. E a remissão é a ideia de remir, de conceder perdão diante da misericórdia. E é isso que Jesus Cristo faz em nossa vida. Ele nos compra, ele nos concede perdão, ele nos tira do império e nos leva para o reino. Ele tira das trevas e derrama sobre nós o seu amor incondicional. Por isso tenha consciência. Nós não estamos diante de uma briga de dois reinos. Do reino do mal e do reino do bem, das trevas e da luz. Não, meus irmãos. Já existe uma vitória garantida em Cristo Jesus para todo aquele que se achegar a Ele. Em segundo ponto, diante desse monopólio da verdade, nós podemos olhar para a criação de Deus, versículos 15 a 17, que diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aqui no versículo 15, meus irmãos, nós vemos que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ou seja, olhar para o rosto de Jesus, olhar para a pessoa de Jesus Cristo, é olhar para o próprio Deus, para o próprio Deus verdadeiro. Deus criou a humanidade à sua imagem, conforme a sua semelhança, e o que significa que a humanidade o representa entre a criação, porque nós sabemos que o homem é a coroa da criação de Deus. E aqui, meus irmãos, nós temos uma informação teológica muito importante que se refere aos mandatos culturais de Deus. E aqui, objetivamente, refere-se a um mandato cultural. E nós encontramos isso lá em Gênesis 1, 28. O mandato cultural refere-se à verdade de fato, nós desenvolvermos, nós termos uma relação com a humanidade e com a criação de Deus. Pois a criação é o teatro da glória de Deus e o palco de nossa atuação. E nós encontramos isso em Gênesis 1, 28, que diz o seguinte: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. A primeira fase desse texto, que diz, sede fecundos e multiplicai-vos, significa, meus irmãos, que nós devemos desenvolver um mundo social. Nós somos chamados a formar famílias, formar igrejas, escolas, cidades, governos, leis civis. E a segunda frase, enchei a terra e sujeitai, significa subordinar este mundo natural. Ou seja, fazer colheitas, construir pontes, projetar computadores, compor músicas. E se faz necessário instituir que a passagem em foco é chamada de o mandato cultural, porque nos fala que nosso propósito natural era criar culturas, construir civilizações, inclusive fazer ciência, desenvolver o conhecimento científico. E, meus irmãos, Jesus assume essa imagem de homem encarnado e assim torna possível que as pessoas conheçam ao Deus verdadeiro. Ele, Jesus Cristo, é chamado de o último Adão, porque ele vem cumprir aquilo que o primeiro Adão não conseguiu cumprir. Vem aperfeiçoar, purificar a imagem de Deus. E ele revelou Deus e tornou-o conhecido como nunca antes. Meus irmãos, nós devemos entender que Jesus Cristo, sendo o primogênito, o mais alto, o mais exaltado sobre toda a criação, refere-se que Cristo é o Senhor do universo e que cada parte da criação encontra o seu valor, encontra o seu significado na pessoa de Jesus Cristo. Como você pode ver na projeção,
um teólogo chamado Abraham Kuyper disse o seguinte: não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu. Tudo está sobre o domínio de Jesus Cristo. Mas sabe o que a ciência moderna diz? Meus irmãos, a ciência moderna se opõe à possibilidade de que este mundo natural foi planejado por um Criador, tem um propósito sobre todas essas coisas. A ciência naturalista é aquela que diz que a ciência não pode estudar o que é efetivamente irreal ou sobrenatural. Ou seja, para um naturalista científico, o fora da ciência significa o fora da realidade. Ou seja, a religião, a pessoa de Deus, o falar sobre Deus é algo fora da realidade, que por consequência é fora do escopo científico, que por consequência não é considerado como algo a ser pensado, refletido ou analisado. Mas o versículo 16 do nosso texto vem dizer que Cristo é a esfera, é um instrumento, é o objetivo de toda a criação. De tudo o que existe vem de Jesus Cristo. A razão para Cristo ser supremo sobre todas as coisas, sobre tudo que veio a existir, meus irmãos, é justamente porque Cristo, juntamente com o Pai, é o Criador de todo o universo. Nós somos informados de que a criação ocorreu nele, que de fato é a ideia de que Cristo, ele é um instrumento, ele é a esfera, ele é a realização de toda a criação. O monoteísmo cristão, a fé em um só Deus, não apenas explica os fatos científicos como ordem, unidade, sentido, propósito, como também oferece a única base racional para seguir atrás desses fatos. A ciência só é possível ser feita porque há racionalidade, porque há propósito, porque há um sentido sobre as coisas que existem. Ou seja, todas as coisas na criação, assim como tudo o que o crente possui, foi realizado em Cristo Jesus. E é em união com Ele que tanto a criação quanto a salvação se tornam possíveis. Deus e Cristo agiram juntos para produzir vida, tanto a vida física na criação, quanto a vida eterna na salvação. No restante do nosso versículo 16, nós vemos que o versículo funciona como um comentário sobre o que seria todas as coisas que Deus criou, usando 4 pares de palavras. A primeira é as coisas nos céus e na terra, que de fato tem uma relação direta com Gênesis 1:1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. O segundo par de palavras refere-se àquilo que são visíveis e invisíveis, que faz relação com aquilo que está sobre os céus e sobre a terra. Ou seja, aquilo que está nos céus são as coisas invisíveis, e aquilo que estão na terra são as coisas visíveis. E o terceiro e os quarto pares de palavras pertencem a um outro perspectiva, ou como ele se relaciona como as questões celestiais, as questões como anjos bons e anjos maus, que também foram criados, vieram à existência a partir de Deus. E, meus irmãos, a modernidade, ela vem prontamente rejeitar essa verdade. Rejeitar a verdade do Deus Criador. Rejeitar a verdade de significado, de propósito encontrado em Deus, no Criador. Para a ciência naturalista, há a exclusão de Deus neste mundo da realidade. Como um autor chamado Francis Schaeffer afirma, quando a ciência decreta a sua autonomia, a sua independência, um princípio tem se manifestado sempre, onde a natureza traga, engole a graça de Deus. E qual é o resultado dessa autonomia da ciência, dessa independência do homem, desse naturalismo sem propósito? O homem moderno, por consequência disso, acaba tendo uma visão descendente do seu relacionamento com Deus. O resultado disso, meus irmãos, é que o homem se iguala ao nível dos animais, o homem se iguala ao nível das máquinas, pois
nós somos apenas um bolo de matéria. Nós somos seres vagando no universo sem propósito. A palavra de Deus, meus irmãos, vem rejeitar essa visão de natureza do homem, de que ele seja independente, autônomo. Do ponto de vista da personalidade, você está relacionado com Deus, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem uma ligação com o seu Criador. E por isso, apenas o cristianismo tem a capacidade e o poder de olhar para o homem, seja ele qual for, seja a sua opção qual for, olhar para ele de forma correta. Poder tratar e se relacionar com o próximo de forma correta. Porque o princípio do cristianismo é olhar para o próximo, seja ele quem for, como imagem e semelhança de Deus. Não como um mero bolo de matéria flutuando no universo. No versículo 17, meus irmãos, vemos que Cristo é a força que sustenta toda a criação, pois nele tudo subsiste. Existe ainda, meus irmãos, unidade e propósito em toda a natureza, em tudo que existe. O mundo, meus irmãos, por mais que nossos olhos queiram concluir, não é um caos, não é uma desordem total, mas ele tem uma estrutura, é um universo herdeiro dentro de um sistema. É claro que isso nem sempre é muito claro aos nossos olhos. A natureza parece estar aqui nua e crua, sem harmonia nem ordem, mas um exame cuidadoso indica um plano básico, uma estrutura básica para que tudo venha a existir. Por exemplo, para ser perpetuada uma espécie de plantas, é necessário que ela tenha insetos para ela se alimentar deles. Interessante que essas plantas e esses insetos vivem no mesmo contexto, no mesmo ambiente, para que as plantas sobrevivam. Por exemplo, o urso polar, ele é capaz de viver onde existe gelo e neve. Interessante que o urso polar, meus irmãos, diferente de nós, não escorrega no gelo. Sabe por quê? Porque até mesmo em suas patas há pelos que cresceram ali. Há uma planta chamada iuca, ela vive no deserto. E essa planta, ela é capaz de viver no deserto porque as suas raízes vão no mais profundo da terra para encontrar água. E ao mesmo tempo as suas folhas são formadas de maneira tão especial que ela demora para evaporar a água e ela consegue reter por mais tempo a água. Olhe para nós, os nossos pulmões se adaptam ao ar que nós respiramos. Os nossos olhos rapidamente e automaticamente se regulam, se ajustam diante da luminosidade que está no ambiente. Veja, a coerência em toda a parte da natureza, a coerência em toda a criação, porque ela tem um propósito, porque ela tem um sentido. Isso também, meus irmãos, é verdade sobre os acontecimentos diários da história, sobre aquilo que a história vem trazendo. Aqui também as coisas muitas vezes não parecem ter ordem, não parecem ter estrutura. E com frequência há uma confusão que nós só encontramos desespero e caos. Mas nós sabemos que chegará um dia em que haverá uma harmonia perfeita, uma harmonia plena. Mas também sabemos que esse tempo ainda não chegou. E tudo ainda caminha de uma forma tecnicamente caótica aos nossos olhos. Mas será que é caótica mesmo, meus irmãos? Será que de fato é caos e só caos a história que nos cerca? Nós, de repente, não poderíamos olhar para a história comparando o nosso mundo com uma peça de tecelagem, onde o avesso desenha formas indistinguíveis, estranhas, mas do lado correto, do lado direito, revela uma beleza, um padrão harmônico diante daquela peça? Ou nós não podemos olhar para a nossa existência, para a história, de repente como uma pista de aeroporto internacional, o qual muitos aviões estão decolando, estão pousando, e nossos olhos parecem que tudo vai bater e explodir, mas para o controlador de voo, tudo está extremamente bem controlado e ajustado. Assim também, meus irmãos, todas as criaturas estão sendo fielmente mantidas em todos os seus movimentos ao longo da história. E o que mantém firmes a humanidade, a história do homem, não é a sorte, não é o acaso,
não são as circunstâncias e nem tampouco as leis da natureza existindo por si mesmas. Todas as coisas, meus irmãos, se firmam, se permanecem por causa de Jesus Cristo. É o Filho do amor de Deus que segura em suas poderosas mãos as rédeas do universo e nunca e em nenhum momento as deixa escorregar, e Ele nunca vai perder o controle da sua criação. Veja, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus Cristo que criou todas as coisas, porque ele não foi criado. Jesus Cristo já existia antes da criação. Ele não veio a existir a partir de um momento. Tudo é dele, porque tudo foi feito por ele. Ele é antes de todas as coisas, porque Jesus Cristo é eterno. E nele tudo subsiste, porque ele é o dono, ele é o governo, ele governa todas as coisas. Em terceiro lugar, meus irmãos, nesse monopólio da verdade, nós encontramos a redenção. Veja os versículos 18 a 20, e diz o seguinte: Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprova é Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. No verso 18, meus irmãos, nós temos o início aqui da esfera da redenção. O Cristo, que tem prioridade sobre a criação, também tem prioridade sobre a igreja. O Cristo, que sustenta uma criação caída, também fornece redenção para essa humanidade caída. E diante disso, a palavra de Deus vem usar uma metáfora sobre a vida corporal para exemplificar como que funciona essa estrutura. Porque Jesus Cristo é apresentado na palavra de Deus como o cabeça, como aquele que conduz o corpo à sua igreja e oferece à igreja dons e talentos para que ela viva, para que ela produza conforme a vontade de Jesus Cristo. A base para o status de Cristo, conforme nós vimos no versículo 18, é a plenitude de Deus centrada em Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, Cristo não é mais um Deus. Cristo não é mais uma deidade no panteão de deuses. Jesus Cristo é totalmente Deus. Totalmente Deus em sua plenitude. E por isso, em Jesus Cristo, e só apenas em Jesus Cristo, nós encontramos reconciliação e paz, conforme o versículo 20. Deus escolheu enviar o seu Filho com o propósito de salvar, de reestruturar a criação, e em particular, restaurar a humanidade caída. De fato, Cristo tornou-se um instrumento, o meio pelo qual seria alcançado esse propósito, o propósito de reconciliação. E nós sabemos, meus irmãos, que essa reconciliação aconteceu exclusivamente a partir da cruz de Cristo, a partir do seu sacrifício, a partir da sua expiação, da sua morte voluntária. E diante da sua morte voluntária, ele pagou o preço do resgate, ele pagou a nossa dívida, ele nos redimiu dos nossos pecados e, consequentemente, ele nos justificou diante de Deus, perdoando-nos, nos purificando de todos os nossos pecados e, a partir disso, nos adotando como filhos do Deus Altíssimo. A reconciliação é o resultado natural da justificação. Nós éramos alienados, meus irmãos, éramos inimigos de Deus, mas o amor, a partir de Jesus Cristo, se estende até nós para nos trazer, para nos transportar do reino do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Deus, o Pai, aceitou o pagamento de resgate de Jesus Cristo como um substituto para nós. Jesus Cristo vem tomar o nosso lugar, Jesus Cristo vem colocar-se em nosso lugar para que a nossa dívida seja paga, para que a nossa condenação seja colocada sobre a pessoa de Jesus Cristo. O resultado é o restabelecimento de uma nova relação, de uma nova comunicação entre Deus Pai e os filhos que antes estavam perdidos e agora se tornam co-herdeiros em Cristo Jesus.
Em Cristo Jesus, a reconciliação, a remissão, a justificação, a de fato o religar daquilo que estava separado. E a ênfase aqui, meus irmãos, não é apenas em nosso novo relacionamento com Deus, mas também na nova ordem da criação, já que todas as coisas são feitas certas com Deus em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque até mesmo a criação vem sofrendo por causa do pecado do homem. Até a criação ela foi manchada, ela está sujeita à vaidade por causa do pecado do homem. Ou seja, toda a natureza está sujeita à decadência e morte por causa do pecado do homem. E nós encontramos paz, a verdadeira paz, apenas em Cristo Jesus. Nós encontramos a verdadeira reconciliação apenas em Cristo Jesus. Apenas em Cristo Jesus o pecado vem ser pago, vem ser retirado das nossas costas e colocado sobre Cristo em sua cruz. E quarto e último ponto, neste monopólio da verdade, nós encontramos a glorificação, dos versículos de 21 a 23. Acompanhe comigo. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Interessante que nesses versos que o apóstolo Paulo começa definindo a situação dos homens antes de se comprometerem com Jesus Cristo, que se refere àquilo que estava no passado. Então ele muda essa relação e apresenta o que acontece no presente a partir da morte de Jesus Cristo, e depois ele descreve a sua posição futura com Deus a partir da fé que eles têm, para que eles permaneçam nessa verdade. E veja, meus irmãos, no versículo 21 diz que nós estávamos no passado alienados de Deus. Observe que essa verdade se desenvolve em 3 descrições que o apóstolo Paulo apresenta aqui. A primeira é que os homens estavam em um estado contínuo de alienação, de rebeldia, de afastamento de Deus, implicando na completa ausência de qualquer contato com Deus. Agora pense comigo. Se o homem natural está distante do Criador, está longe daquele que o fez, qual é o padrão que o homem tem para conhecer o seu Criador? Por exemplo, na arte moderna, meus irmãos, o estranho se tornou arte. Houve uma exposição na Galeria de Nova York, o qual as pessoas entraram na exposição e encontraram no canto da galeria um óculos escuro. E as pessoas chegaram ali e disseram: nossa, que arte moderna, que arte contemporânea, que criatividade. Só que aquela galeria estava passando por reformas. E aquele óculos, nada mais, nada menos era do que o óculos do pedreiro. E depois encontrou esse óculos, meu óculos, pegou o óculos e foi embora. E as pessoas que viram aquilo como uma arte maravilhosa ficaram: e agora? Como que fica? Meus irmãos, quando nós não conhecemos a fonte, a referência do artista, qualquer coisa pode ser considerado belo, qualquer coisa pode ser considerado válido. Quando nós não temos a referência de Deus, naquele que criou o universo com um propósito, qualquer coisa torna-se referência, até mesmo o ser humano. A segunda descrição, ele diz que nós éramos inimigos de Deus, nós éramos hostis em nossa mente, e que isso implica animosidade e antagonismo diante de Deus, como Paulo diz em Romanos 1:21. E a terceira descrição vem dizer que o comportamento dos homens demonstra a sua inimizade contra Deus em caráter maligno em seus pensamentos. Meus irmãos, o homem ímpio rejeita por completo Deus. A ciência moderna rejeita por completo Deus, afirmando que a ciência é a verdadeira racionalidade e que Deus é pura fantasia, é pura ilusão para os seres humanos fracos. A ciência moderna exclui Deus e religião.
E a ciência moderna vem dizer que para você ser um bom cientista, para que o cientista seja um bom cientista, necessariamente o cientista tem que ser ateu. Tem que desconsiderar a existência de Deus. Mas será que a história da ciência confirma essa postura? De que um bom cientista é necessariamente o cientista ateu? Quando nós olhamos para os ganhadores do Prêmio Nobel, desde 1901 até o ano 2000, nós iremos ver que 65% dos ganhadores eram cristãos. Nós iremos ver que 21% dos ganhadores eram judeus. E nós iremos constar que apenas 10% dos ganhadores eram ateus. Meus irmãos, os primeiros cientistas compartilhavam da perspectiva do cristianismo, crendo na existência de um Deus inteligível, que criou um universo inteligível. E assim o homem, por causa disso, dessa ação do Deus inteligível, eles poderiam descobrir as coisas do universo. Nós temos nesse pacote Francis Bacon, Copérnico, Galileu Galilei, Kepler, Faraday, Maxwell e muitos outros cientistas que olhavam para Deus como o princípio, o propósito da existência. Os primeiros cientistas modernos alimentavam a convicção de que Deus proporcionou o conhecimento ao homem através da palavra. E por isso eles poderiam desenvolver a ciência. Outra questão interessante, meus irmãos, quando olhamos para as grandes e poderosas universidades dos dias de hoje, se nós estudarmos a história delas, nós iremos ver que elas foram fundadas por cristãos, por protestantes, por puritanos. Nós temos Harvard, Oxford, Cambridge, Yale, Princeton, todas elas fundadas por cristãos. Por cristãos. No presente, conforme o versículo 22, nós temos a reconciliação e a santificação. Meus irmãos, é em Cristo Jesus que nós somos feitos santos, separados, somos purificados, somos de fato alterados para que tenhamos a capacidade de nos achegarmos a Deus. Somos agora reconhecidos ou vistos como sem manchas, irrepreensíveis, purificados, limpos através do sangue de Jesus Cristo. E por último, numa perspectiva futura, nós temos a nossa fé, que vai nos conduzir, vai nos permanecer firmes nessa verdade até o momento da glorificação. Concluído, meus irmãos, Jesus Cristo é o primogênito sobre toda a criação. E também é o primogênito sobre os mortos. Aquele que morreu na cruz sabe o nome da estrela mais distante do universo. Ele não apenas conhece e sabe essa estrela mais distante, mas o próprio Jesus guia essa estrela. Melhor ainda, ele a controla de tal maneira que ela venha a servir a Jesus Cristo a partir dos seus interesses. As chamadas leis da natureza, meus irmãos, não possuem existência em si mesmo. Elas apenas expressam a vontade do seu Criador. E porque ele se agrada da ordem e não da confusão, é possível falar de leis, de princípios e de propósitos. Meus irmãos, a criação é um grande letreiro com a assinatura do seu Criador. A criação vem escancarar que ela não é autônoma, que ela não é independente. Pelo contrário, ela é totalmente dependente do seu Criador. Nós podemos encontrar isso. Por exemplo, o ajuste fino do universo, que vai ser projetado aí na tela. Meus irmãos, quando nós olhamos para o universo, nós podemos entender e ver que todas as coisas no universo inteiro estão finamente colocadas no seu devido lugar. E qualquer desajuste põe o universo em desajuste. Um cientista chamado Fred Hoyle, que é claramente ateu, ele afirmou o seguinte diante do ajuste fino do universo: a interpretação do bom senso dos fatos sugere que um superintelecto brinca com a física. Ou seja, um cientista ateu
está reconhecendo que existe alguém além daquilo que existe. Quem é esse alguém, meus irmãos? O cientista ateu vem responder. Hoyle propôs que é uma mente alienígena provenientemente de outro universo. Um cientista está falando que quem conduz essas coisas é um alienígena. É a dedicação, o empenho do homem de fugir do Criador. Porque o seu coração está escravo do pecado. Ele não é capaz de reconhecer o Criador. Outra verdade que o universo vai apresentar, meus irmãos, e você pode ver no slide, refere-se à complexidade irredutível que foi desenvolvida por um cientista chamado Michael Behe. Por exemplo, veja aí, quais são os processos necessários para montar uma ratoeira? Será que se eu colocar só aquela madeirinha, ela já vai cumprir a função da ratoeira? Não, meus irmãos. A ratoeira só será ratoeira se tiver todos os elementos juntos funcionando perfeitamente. Porque uma parte não vai fazer a ratoeira. O que isso significa? Significa que processos infinitos não constroem um sistema complexo. Bilhões e bilhões de anos não constroem a complexidade que os nossos olhos conseguem ver e perceber. Se você fizer um simples desajuste no seu coração, sabe o que vai acontecer? Você pode correr o risco de morrer. Porque um simples fino alteração, modificação, não faz funcionar aquele organismo ou aquele sistema. Outra questão, meus irmãos. Reflita comigo. Quantos macacos são necessários para escrever uma obra literária? Quantos macacos são necessários para escrever uma obra literária? Sabe qual é a ideia disso? É que como que a casualidade, o acaso, vai construir algo complexo? Por exemplo, o nosso DNA. O DNA humano é a informação genética altamente codificada que todos nós temos. Houve um estudo científico chamado o genoma humano, que eles estavam descrevendo, tentando descobrir o DNA do DNA humano. E o diretor dessa pesquisa, chamado Francis Collins, quando descobriu certa porcentagem, conseguiu desvendar certa porcentagem do DNA, ele disse o seguinte: conseguimos os primeiros vislumbres de nosso livro de instruções, conhecido anteriormente só por Deus. Meus irmãos, o DNA humano tem cerca de 3 bilhões de letras genéticas. Um DNA humano. E sabe qual é o diâmetro do nosso DNA que consta ali 3 bilhões de letras genéticas? Refere-se a 2 nanômetros. O que são 2 nanômetros? Meus irmãos, pega 1 milímetro. 1 milímetro é o menor espaço entre 2 pontinhos da nossa régua. Pega este 1 milímetro e divide por 1000. Nós ainda não teremos um nanômetro. Nós teremos o micrômetro. Depois de pegar um espaço de 1000 dos milímetros, você vai pegar esse espacinho e dividir mais uma vez por 1000. E aí você vai ter um nanômetro. E ali, nesses 2 microespacinhos, nós temos 3 bilhões de letras. E essas letras, meus irmãos, vêm fazer aquilo que você é. Essa é a espessura helicoidal do DNA, que é o desenho que está projetado aí. E ali reside completamente aquilo que você é. Ali está escrito a cor do seu cabelo, o tamanho do seu corpo, do seu osso, dos seus membros. Tudo está ali. Mas isso, meus irmãos, é um DNA. O DNA está dentro de uma célula do nosso corpo. Quantas células nós temos em nosso corpo? Nós temos um médico ali. Nós temos cerca de 30 trilhões de células. Sabe quantas DNAs nós temos? Multiplica aí 30 trilhões por 3 bilhões.
Essa é a quantidade de DNA que o ser humano tem. Isso é fruto do acaso? Isso é o resultado de processos e processos? Essa complexidade veio a partir do nada, meus irmãos. Nós temos aí a criação sendo um painel do seu autor e do seu pintor. Uma aplicação, meus irmãos, como na política que nós vimos anteriormente, nós estamos perdendo espaço na academia. Um autor chamado Harry Blamires disse o seguinte: se chegar o dia em que a igreja não for mais ouvida nos locais onde os homens se encontram apenas para nutrir e afiar o intelecto, a luta para estabelecer uma cultura cristã já terá sido perdida. Ou seja, se os cristãos se resumirem apenas a viver dentro da igreja com o seu cristianismo e desconsiderarem as outras áreas serão dominadas por aqueles que têm o seu coração dominado pelo pecado. Se hoje a igreja se calar e ficar inerte em relação àqueles pontos de nossa civilização por meio dos quais se molda o pensamento dessa época, as decisões são tomadas, as ações planejadas ou a mente de futuras gerações moldadas, a influência dela neste século estará apodrecida e sem cerne. Se os cristãos não desenvolverem a ciência verdadeira, consequentemente, os cientistas que ignoram a existência de Deus farão ciência. Meus irmãos, se nós entregamos a ciência ao mundo caído, o estudo da ciência para os homens ímpios, a sociedade será conduzida e moldada por homens que não temem a Deus. Que é o que nós estamos vendo na área da política, o qual a igreja se absteve. E quem tomou conta da política do Estado foram homens ímpios, homens maus, que nós estamos vendo claramente o que está acontecendo. E tudo isso, meus irmãos, é porque nós temos medo, nós temos vergonha das nossas próprias convicções. Nós temos medo de dizer, a verdade é uma só. Nós temos medo de dizer, o Criador é o Deus verdadeiro. E Ele, de fato, na sua criação, coloca a sua assinatura naquilo que foi criado. Por isso, meus irmãos, nós devemos ter plena consciência que o monoteísmo cristão não apenas explica os fatos científicos, como ordem, unidade, propósito, como também oferecem a única base racional para seguir atrás dos fatos. Os cientistas iniciais, aqueles que começaram a ciência, eles só começaram a ciência porque tinham consciência que Deus criou todas as coisas e que todas as coisas tinham um propósito para existir. Por isso, meus irmãos, em segunda aplicação, não cai na ilusão de que há neutralidade na sociedade, de que a ciência é neutra, ela não tem posição, ela não tem lado, você está preocupado em fazer ciência. Não existe neutralidade. Um autor chamado Michael Horton diz o seguinte: ignorando a verdade revelada de Deus, intoxicados pelas possibilidades empíricas e racionais, o iluminismo tendia a eliminar a necessidade dessa revelação especial. E, em vez disso, decidiu que a ciência era em si mesma competente para chegar às respostas de todas as perguntas importantes. A racionalidade, o homem autônomo e independente, ele vem dizer, no homem nós encontramos todas as respostas que o homem levanta. Mas o homem, conduzido pelo seu próprio coração pecaminoso, ele não vai encontrar salvação. Ele só vai se envolver em mais problemas ainda. Agora, meus irmãos, os cientistas eram os novos sumos sacerdotes do conhecimento humano, possuidores não só da chave à verdade sobre as coisas da terra, como também a chave das coisas lá de cima. Portanto, a ciência reivindicou para si mesmo a esfera religiosa, dizendo que a religião está lá para cima, está lá fora. Aqui a gente fala sobre ciência, sobre realidade. Meus irmãos, do cientista mais religioso, até do cientista mais ateu e ferrenho, meus irmãos, não há neutralidade. Um pastor chamado Davi Charles Gomes diz o seguinte: você habita no universo
dos seus pressupostos. Ou seja, da mesma forma que você não tem como tirar a sua pele quando você chega no seu trabalho, você não tem como tirar a sua cosmovisão, a sua forma de enxergar o mundo quando você chega no seu trabalho. Quando você vai para o seu consultório, não tem como você chegar assim, não, agora não sou mais cristão. Agora o que me rege é a ciência. Não tem como você entrar num ônibus para o seu trabalho e dizer, não, agora o que me rege não é o meu cristianismo, mas são os cálculos. Se você é o vendedor, não tem como você tirar a sua forma de ver o mundo e entrar no seu trabalho de forma neutra. Não, agora eu só sou um vendedor. Não, meus irmãos. Isso faz parte de nós. Todos nós somos guiados. Todos nós enxergamos o mundo a partir de uma perspectiva, a partir de um viés. Em Tiago 3,15 diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria que não vem do alto é uma sabedoria corrompida, alterada. E nada, nem a ciência, nem a política e nem qualquer coisa da face da terra tem uma postura de neutralidade. Ela sempre tem um viés. Ela sempre tem uma visão de mundo que vai conduzir às suas conclusões. Diante do mundo onde não há neutralidade, apenas Cristo pode ser a verdade absoluta. Apenas Jesus Cristo. Jesus é a realidade de todas as coisas. E por último, meus irmãos, toda a criação precisa ser reconciliada pelo sangue de Cristo. Se não houver reconciliação através do sangue de Jesus, o homem natural será conduzido constantemente pelo seu coração pecaminoso, pelo seu coração corrompido pelo pecado. E a cruz de Cristo foi o balcão de negócios entre Deus e Jesus para comprar o seu povo, para nos resgatar do império das trevas, para trazer libertação àqueles que estavam presos em seus pecados. Por isso, todas as coisas, até mesmo a ciência, devem se submeter a Jesus Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus tem a primazia sobre todas as coisas. Apenas em Jesus reside o monopólio da verdade. E por isso, nós não podemos fazer da ciência, nós não podemos fazer dos cientistas, nós não podemos fazer da vacina, do tratamento precoce, aquilo que trará para nós a verdadeira esperança para o nosso coração, a verdadeira segurança para a nossa vida, a verdadeira estabilidade para a nossa vida nessa terra. Porque essas coisas não são a verdade plena. Eu não estou dizendo que não precisa se vacinar, não precisa se cuidar, não é isso. Não é isso. Eu estou dizendo que a salvação não reside nessas coisas. A transformação do nosso coração não reside nessas coisas. A alteração, o resolver o verdadeiro problema da humanidade não reside nessas coisas, mas em Cristo Jesus. Naquele que é a verdade. Naquele que é o verdadeiro dono da criação. De um lado, nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que zelar pela nossa saúde, mas do outro lado, nós temos que confiar que Deus, o Senhor do universo, tem conduzido a nossa vida. Qual é a sua cosmovisão? Qual é a sua forma de enxergar o mundo? Onde está o seu coração? Você está sobre o reinado de quem? Quem que reina em seu coração? O pecado, a carne, o diabo, Jesus Cristo? Você precisa saber essas respostas. Porque se você não sabe a sua cosmovisão, a sua forma de ver o mundo é uma forma pecaminosa. Porque Jesus traz a libertação. Jesus traz a restauração, traz o renovo, traz o transformar de vida, para que tenhamos a verdadeira esperança nele, em Jesus Cristo.